Olá, meu nome é Jane e, junto com o colega Maxwell, iremos apresentar o trabalho intitulado Um OCR de Visografemas ELIS com CNN e segmentação por componentes, cujo código está disponível no GitHub através do endereço indicado nesta apresentação. Este é o sumário da nossa apresentação. Iremos começar com uma introdução aos principais conceitos aplicados neste projeto, como OCR, segmentação de imagens e ELIs, e em seguida apresentaremos os objetivos do projeto, o método de desenvolvimento, os resultados obtidos, as considerações finais e os trabalhos futuros. Bom, OCR é a sigla para Optical Character Recognition, ou, em português, reconhecimento óptico de caracteres, que é uma tecnologia responsável por converter textos presentes em imagens, PDFs ou documentos escaneados em documentos de texto que podem ser abertos e editados por programas de edição de texto. Já quando falamos em segmentação de imagens no âmbito das redes neurais convolucionais, estamos falando de uma técnica de visão computacional capaz de identificar e separar objetos presentes em uma mesma imagem, como podemos observar nesse slide. Aqui temos um exemplo em que os objetos, como os gatos e os cachorros, foram detectados e segmentados em instâncias, possibilitando identificar onde se localiza cada uma dessas imagens. Por fim, neste projeto, trabalhamos com o ELIS, que é a sigla para Sistema Brasileiro de Escrita de Língua de Sinais, que foi criado como um trabalho de mestrado por Mariângela Estelita Barros em 1998. Durante o seu doutorado, a Estelita continuou trabalhando no sistema e, após a pós-graduação, ele já estava pronto para uso. Em seu artigo de 2016, a autora afirma que é um direito linguístico de todas as pessoas ser alfabetizado em sua própria língua. Além disso, entendemos que a criança surda que aprende a escrever em sua própria língua estará cognitivamente melhor preparada para aprender a escrita em uma segunda língua. Com esse objetivo, o sistema ELIS foi desenvolvido sendo composto por 95 visografemas. Um visografema nada mais é que um desenho de uma letra, mas no caso, entenda-se aqui que as letras são as formas, gestos ou sinais como os praticantes da Libras se comunicam. Os 95 visografemas estão assim distribuídos: 10 visografemas de configuração de dedos, 6 de orientação da palma, 35 de ponto de articulação e 44 de movimento. As duas tabelas presentes neste slide apresentam o desenho das letras, ou seja, os visografemas que simbolizam dois grupos, o de configuração de dedos e o de orientação da palma da mão. Neste quadro, nós temos o que é chamado de glosa, que é a palavra bonita, né, no caso, escrita em português, e a gente tem em seguida a estrutura a ser seguida para a composição do conjunto de visografemas que simboliza essa mesma palavra no sistema ELIS, e temos o sinal dessa palavra em libras. Então aqui nós temos três representações para a palavra bonita. Na linha referente à estrutura utilizada para a grafia do ELIS, observe que existe uma ordem de aparição de cada tipo de visografema. Deve-se seguir a ordem indicada pelas siglas CD, que vem de configuração de dedos, OP, orientação da palma, PA, ponto de articulação e M de movimento. Toda glosa ou palavra que a gente for escrever usando o ELIS deverá seguir essa ordem, ficando primeiro CD, depois OP, PA e M. Os conceitos apresentados anteriormente foram aplicados ao nosso projeto, o qual teve como objetivos construir um dataset sintético balanceado de visografemas ELIS a partir de uma fonte TTF com augmentations, treinar um classificador de visografemas com alto desempenho em 64 por 64 pixels, avaliar técnicas de segmentação para OCR em sequências de visografemas, segmentação por contornos individuais e segmentação por agrupamentos de componentes próximos, né, ou símbolos compostos. E, enfim, estes foram os nossos objetivos. E agora é com você, Maxwell. Obrigado, Jane. Então, acho que vai ser um resumo, né, de um todo. Mas, caso haja necessidade de uma apresentação mais detalhada, a gente vai poder disponibilizar um vídeo mais explicativo. Bom, então, o desafio central deste projeto não é apenas classificar símbolos ou visografemas individuais, mas a ideia é segmentar e reconhecer sequências de forma correta. A maior complexidade dessa fonte, né, é a existência de visografemas compostos, como esse daqui, ou seja, são símbolos únicos que são formados por múltiplos componentes gráficos desconectados.
Então, a nossa metodologia iniciou com uma análise da fonte TTF, né, para identificar esses glifos aqui. E em seguida geramos nosso próprio dataset de imagens. Renderizamos cada glifo em camas de 64 por 64 pixels, com fundo branco. A ideia é garantir que o modelo pudesse aprender bem e lidar com variações. Aplicamos um conjunto bem robusto aí de aumento de dados, usando bibliotecas específicas, e incluímos aí várias transformações, como rotação, escala, chia, alguns deslocamentos, além de um ruído gaussiano e variações de brilho. Então, assim, com isso a gente conseguiu gerar um dataset em cerca de 146 mil glifos. E esse dataset foi dividido em 70% para treino, 15% para validação e 15% para testes. Bom, quanto à arquitetura, com esses dados prontos, passamos ao treinamento do modelo. A arquitetura escolhida foi uma rede neural convolucional, a CNN clássica mesmo. Ela é composta por 3 blocos de convolução, 2D, seguido aí por max pooling, responsável pela extração de características visuais do dataset. Na etapa de classificação, utilizamos camada densa, com dropouts de 50% para evitar o overfitting. O modelo foi compilado com um otimizador EIDA, uma função de perda, caso a entropia usada categórica esparsa, tá? Adequada aí para classificações multiclasses, rótulos inteiros. Então, os resultados para classificação de símbolos isoláveis foram excelentes. O modelo alcançou uma acurácia de cerca de 95,2%, e a gente pode ver neste exemplo, né, relacionado a um glifo específico, no caso, o ponto de articulação da bochecha, o modelo identificou ele com 100% de confiança. Então, isso provou que o nosso classificador é muito eficaz. No entanto, para o sucesso do sistema de OCR, não depende apenas do classificador, mas, fundamentalmente, aí de uma etapa anterior, que é a segmentação. Então, para testar o OCR, o nível de palavra, nível de um sinal inteiro, geramos uma imagem de teste, esse daqui, significa cor rosa, né? Nossa primeira abordagem de segmentação foi a mais tradicional, detecção de contornos utilizando o OpenCV, e o pipeline foi o seguinte, era binarizar a imagem, encontrar todos os contornos, desenhar uma caixa delimitadora para cada um, e enviar cada caixa recortada para o nosso classificador. Então, o resultado, como podem ver, né, ele ficou muito aquém do que era esperado. Tá? O motivo foi essa super segmentação. Então, esse símbolo, por exemplo, da bochecha, né, ele foi decomposto aí em 3 partes. Né? O mesmo ocorreu com outros glifos, como esses 2 últimos aqui. Então, essa abordagem então, não respeitou a integridade dos visografemas. E a solução foi que, ao testar segmentação por agrupamento, a ideia foi encontrar todos os contornos, mas antes de classificar, agrupá-las por proximidade, certo? Horizontal. Definimos um parâmetro para fundir caixas que estão muito próximas, tratando elas como se fosse um único símbolo. Então, essa lógica era, inclusive, inspirada em abordagens de OCR para línguas como o coreano, que também possui caracteres compostos. Então, essa foi a nossa sacada. Bom, levando também em consideração, o resultado aqui melhorou de maneira muito, muito significativa. O mais importante, que o símbolo de bochecha que antes falhava, né, foi agora corretamente agrupado, classificado aí com 100% de confiança. Embora a sequência final ainda não esteja perfeita, né, indicando que é necessário realizar ajuste fino, a técnica de agrupamento se transformou muito, muito superior para preservar a estrutura dos símbolos da fonte ELIS. Tivemos o cuidado também de criar uma interface visual, onde pudessem ser visualizados, inclusive, os parâmetros do sinal, que pode ser utilizado aí como saída para criação dinâmica de sinais utilizando Avatar
cartaz 3D. Bom, em conclusão, este projeto demonstrou que, embora essa classificação de grifos eles isolados atinjam a acurácia de 95%, o verdadeiro desafio do OCE está na segmentação de seus símbolos compostos. A segmentação por contornos simples falhou, mas a técnica de agrupamento de proximidade horizontal é uma solução, foi uma solução muito viável. Para trabalhos futuros, os próximos passos é refinar as heurísticas de agrupamento, né? Talvez incluindo uma fusão vertical e, crucialmente, implementar uma camada de pós-processamento baseada em um léxico ou modelo de linguagem específico para o ELIS, que possa corrigir os erros de segmentação restantes e validar essas sequências reconhecidas, né? Aqui as referências do lado da área de letras, nós não ensinamos aqui as referências da área de Deep Learning, né? Que são as mesmas utilizadas em sala de aula, que a gente agradece, né?